A campanha eleitoral de 2018 redefiniu o conceito de entrar para a história. Pulverizou completamente o centro político, os candidatos que tentaram representar algum meio do caminho entre os extremos, todos se deram mal. A primeira eleição digital da nossa história. Entre 16 de agosto, quando 13 candidatos iniciaram sua caminhada para chegar à presidência da República, e 28 de outubro, quando Jair Bolsonaro foi eleito no segundo turno, houve mudança na composição de uma chapa, rejeição sendo mais importante que aprovação, facada em candidato, marchas de mulheres nas ruas, uma onda de última hora que mudou o legislativo e muitas brigas virtuais e reais. Os memes, fakes ou não, de procedência questionável ou não, se espalharam no WhatsApp. Teve ídolo internacional opinando sobre a política brasileira, teve político falando em golpe, teve humorista se tornando sensação na internet com imitações dos candidatos. Nesta eleição, teve até gente querendo reescrever a história. A disputa já começou polarizada entre as candidaturas de Lula, do PT, e de Bolsonaro, do PSL. Preso desde abril, Lula acabou barrado de concorrer pela lei da ficha limpa, abrindo caminho para que seu vice, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, seguisse na tentativa de defender o legado do PT. Nós vamos ganhar essa eleição pelo Lula, pelo PT, pelo PT. Naturalmente, o desgaste do partido após uma série de escândalos de corrupção foi um dos principais pontos abordados por adversários. Já Bolsonaro se fiou na insatisfação na política tradicional e se apresentou como novidade. Sozinho, com alguns poucos políticos do meu lado e amigos, eu sou um patinho feio nessa história. Deputado federal há 7 mandatos, capitão do exército na reserva há 30 anos, chamado de mito por seus admiradores, ele ficou conhecido por declarações em que atacava gays, movimentos sociais, índios, quilombolas, ideias feministas e os direitos humanos. Não vai ser com flores que vamos diminuir a violência. E fica bem claro uma coisa, armas não geram violência e flores não garantem a paz. Algumas falas de Bolsonaro geraram reações. Outro candidato, Ciro Gomes, do PDT, por exemplo, o chamou de nazista. Ele não é culpado de nada, ele é só vítima desse nazista filho da puta que nós vamos derrotar. Muito obrigado a todos. Surgiu o movimento Ele Não e milhares de mulheres foram às ruas contra a sua candidatura. Mas o pior aconteceu em 6 de setembro. Num ato de campanha em Juiz de Fora, Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen por um homem que disse ter agido a mando de Deus. E certamente é um dos capítulos que marcam essa eleição presidencial em 2018. É evidente pelo fato inédito de um candidato a presidente que liderava as pesquisas ter sofrido um atentado durante o período eleitoral. Discuta-se que o agressor dele era maluco ou não era maluco. O fato é que o agressor dele disse que deu a facada nele por discordar das posições políticas dele. A facada afastou Bolsonaro da campanha nas ruas e dos debates na televisão. Ele passou então a se comunicar com seus eleitores por redes sociais e sobretudo pelo WhatsApp, e viu sua intenção de votos crescer nas pesquisas. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta, onde então juntos enfrentaremos o 7 de outubro, um novo marco no rumo do nosso Brasil. Enquanto isso, a polarização política incendiou as mesas de bar, os almoços em família e os comentários do Facebook. Para tudo havia uma notícia falsa que comprovava um ponto de vista distorcido. Não é como se o boca a boca tivesse sido multiplicado por 100, assim, né? Porque antigamente você boato para alguma coisa que é de boca a boca, encontrava um, encontrava outro. O cara tá vendo TV, chega lá no WhatsApp e a mensagem fazendo um alerta maluco, enfim, inventando alguma coisa sobre algum candidato. Já as mensagens do WhatsApp passaram a ser questionadas por suspeita de uma operação financiada por empresários através de doação não declarada à campanha de Bolsonaro. Mais de 1.500 grupos que trabalhavam para ele e disseminavam, seja as fake news, a notícia do ponto de vista que ele via, sejam informações verdadeiras também para defendê-lo e com as ideias dele e com os vídeos dele. A polarização também mostrou seu lado violento, com agressões físicas e até mesmo uma morte. O mestre de capoeira Moa do Catendê foi assassinado a facadas em Salvador, após dizer que votou em Haddad. O assassinato de Moa do Catendê é um sinal de que a gente não deve seguir
com força no caminho que as pessoas ilusoriamente pensam que é superação. Quando é atraso, é volta. Os políticos também não ajudaram. José Dirceu, do PT, deu uma entrevista falando que o partido tomaria o poder. O vice de Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, insinuou a possibilidade de um autogolpe. O próprio Bolsonaro disse diversas vezes que não aceitaria uma eleição que não confirmasse a sua vitória. E seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, afirmou que basta um soldado e um cabo para fechar o STF. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. O principal desta campanha é que nunca se discutiu tanto o sentido da democracia brasileira. Em 7 de outubro, as urnas do primeiro turno deram 46% de votos para Bolsonaro e 29% para Haddad. A onda Bolsonaro ajudou a eleger deputados, senadores e governadores pelo país. Seu partido, o outrora nanico PSL, foi a segunda maior bancada eleita na Câmara. A primeira foi do PT. O Bolsonaro fez uma campanha calcada muito no antipetismo, no combate à corrupção e como não sendo alguém que representasse a política, embora, como a gente gosta de dizer, ele tivesse no 7º mandato dele como deputado federal. O segundo turno começou ainda mais polarizado. O sentimento antipetista aproximou eleitores de Bolsonaro e o medo do possível autoritarismo do candidato do PSL levou outros para perto do PT. As brigas continuaram. Haddad conseguiu o apoio crítico de Ciro Gomes e Marina Silva, candidatos derrotados no primeiro turno. Ciro, porém, depois declarou neutralidade, e o PT não conseguiu criar a pretensa frente democrática que combateria Bolsonaro. Todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar o que eu não quero. Já Bolsonaro manteve a tática de se comunicar por redes sociais e evitar enfrentamentos diretos. Ele se recusou a participar dos debates no segundo turno e se aproximou de líderes evangélicos. Abriu, assim, 20 pontos de vantagem para Haddad nas pesquisas de intenção de voto. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Na reta final, eleitores contrários a Bolsonaro tentaram criar uma onda favorável a Haddad. Nomes importantes da política nacional declararam voto no PT um dia antes da eleição, como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa e o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. As pesquisas de intenção de voto chegaram a indicar uma aproximação dos dois candidatos, mas não havia mais tempo para reverter o resultado do primeiro turno. Em 28 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito o 38º presidente do Brasil.